Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Pessoal, duas coisinhas aqui para falar sobre esse podcast que eu estou gravando aqui no sábado, dia 2 de janeiro de 2021. Feliz ano novo para todos. É o seguinte, como estamos na semana 17, vai começar a semana 17, que todos os jogos vão acontecer amanhã, domingo, dia 3 de janeiro, eu decidi montar da seguinte forma. Todos os jogos eles vão acontecer dentro das suas divisões, respectivas divisões. Então os times de cada divisão, tanto da NFC quanto da AFC, vão acontecer dentro de suas divisões. Então eu decidi separar os comentários dos jogos dentro de cada divisão, tá certo? E uma outra coisa, eu selecionei alguns jogos para dar ênfase aqui, tá? Por quê? Porque alguns outros jogos, ou vamos ter times que já estão classificados contra times que não estão mais classificados, não irão para a pós-temporada, vão ter que pensar já agora no draft de 2021. E tem jogos que entre times que já estão eliminados. Então, para isso, eu separei alguns jogos aqui para dar ênfase, tá? E eu vou começar falando do jogo do Green Bay Packers contra o Chicago Bears, tá? Então é uma coisa bem interessante aqui, por quê? O Chicago só depende dele para se classificar para os playoffs, tá certo? Então, ou seja, se ele ganhar, ele está classificado. Porém, se ele perder, ele vai depender de de dois resultados, aliás, tá certo? De dois resultados, que é o jogo entre o Arizona Cardinals versus o Los Angeles Rams, lá no SoFi Stadium, e também o jogo que envolve o Dallas Cowboys contra o New York Giants, tá certo? E também o que envolve, também nesse caso aqui, dentro do Washington Redskins versus os Eagles. Então, Chicago não tem uma vida tão fácil, mesmo que porque, quando vai receber o Green Bay Packers em casa, amanhã às 6h25 da tarde, tem um grande problema, porque o Green Bay também não está 100% garantido na semana de bye week, tá? Ou seja, na semana de bye week é ótima, na bye week. Por quê? Logo atrás, na posição geral da NFC, vem o New Orleans Saints, que pode sim acabar ganhando e portanto, na questão de confronto direto, ficaria com essa vaga. Então, uma péssima notícia para o Chicago. A defesa do Chicago vai ter que acionar um modo ultra hard contra o ataque de Green Bay, tentando dificultar a vida do Aaron Rodgers, da Davante Adams. Por quê? Fazendo isso, ganhando esse confronto, garante a vaga para os playoffs e também, nessa questão aqui, pode acabar por prejudicar o próprio Green Bay Packers, que é um rival de sua divisão. Então aqui, na verdade, pessoal, eu acho muito difícil o Chicago vencer essa partida, e não significando que eu acho difícil que o Chicago não se classifique, tá? Tem chance sim, mas eu acho muito difícil aqui o Green Bay Packers tentar entrar aqui de corpo mole, esperando e torcendo de uma derrota do New Orleans Saints, tá certo? O que deve acontecer, o que deve prejudicar o jogo de New Orleans, porque eles já classificaram que não vão entrar com nenhum running back titular, tá? Então isso aí pode ser prejudicar um pouquinho o New Orleans, tá? Então, mas isso eu já vou comentar aqui. Então, ou seja, aqui o que eu espero é o seguinte, tá? Na questão, eu não vou nem comentar aqui, pessoal, falando de quem é a melhor defesa, quem é o melhor ataque, eu não vou focar nessa semana, tá? Então, ou seja, o Green Bay, o que eu espero aqui é que mescle bastante as jogadas, tá? E principalmente com os seus corredores, com questão também de passes para os seus running backs, o Aaron Jones e o Jamal Williams, tá certo? Também vem aí com uma terceira opção o A.J. Dillon, que jogou muito bem, tá? No jogo passado. E é claro, a sincronia entre Aaron Rodgers e Davante Adams, tá certo? Então, eu acho que assim, o Chicago, para tentar buscar a vitória aqui, infelizmente não vai depender do Mitchell Trubisky,
tá? Não vai depender do Mitch Trubisky, por mais que tenham tido vitórias, né, consecutivas aí de Chicago, mas foram com adversários relativamente mais fracos do que o Green Bay Packers. Então aqui, na verdade, vai ser um jogo de defesa para Chicago, tá certo? Tentando marcar mais em zona, para evitar passes em profundidades, e talvez até mesmo, tá? Até mesmo tentando fazer uma marcação homem a homem com o Davante Adams, prejudicando um pouquinho, tá? Os passes. Eu acredito que o Green Bay deve vencer essa partida, se garantindo na semana de bye week, e prejudicando muito o Chicago Bears, tá? E o Chicago Bears, na minha opinião, eu acredito que deva ficar fora dos playoffs esse ano. Tá certo? Então o Green Bay vence por 2 posses de bola. Tá? No segundo jogo dessa divisão, tá? Então o Green Bay joga às 6h25 da tarde, tá? E o Chicago Bears joga às 6h25. E no outro duelo de divisão, Vikings e Lions, tá? Então são times que já não tem muita esperança aqui. O Vikings muito provavelmente aqui não deva se classificar. Ainda tem que ter uma combinação de resultados muito intensa, então o Vikings não deve se classificar, tá? Então, e Lions já está fora. Então, ou seja, aqui nesse caso, é o que eu estou falando, me perdoem os torcedores dos times que eu não vou focar muito aqui. Então, o Minnesota Vikings, ele ganha aqui com 2 posses de bola e pensar para a próxima temporada, tá? E Lions, obviamente, precisa pensar aí no substituto para o Matt Stafford, que eu acho que não é que ele seja um péssimo quarterback. Ele é bom quarterback, mas infelizmente eu acho que para o Stafford, nessa, como é que se diz? Nesse estilo de jogo do Detroit Lions, eu acho que ele precisa ter novos ares. Assim como o Tannehill saindo dos Dolphins e indo para o Titans e se acertando nos Titans, eu acho que o Matt Stafford precisa aí buscar novos ares para melhorar aí na sua carreira, tá certo? O outro jogo aqui agora que a gente vai falar, os outros 2 jogos, é da NFC South, tá? Então o Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints já estão classificados, Falcons e Panthers não tem nenhuma condição, já há algum tempo era muito difícil aqui a classificação, tá? O Carolina com 5 vitórias e 10 derrotas, o Atlanta com 4 vitórias e 11 derrotas, né? Então para mim aqui eu coloco a culpa 100% na defesa de Atlanta, tá? Porque o ataque fluiu, tá? É uma coisa muito séria que eu vou separar algum tempo para poder gravar o que eu espero dos times nos drafts de 2021, os times que foram eliminados aí dos playoffs, tá? Eu pretendo gravar aí um podcast falando isso aí, o que eu espero da questão que cada time precisa buscar aí nos drafts para melhorar o desempenho de suas equipes. E no caso de Atlanta, é uma coisa muito séria, porque o novo general manager está muito tendente a não renovar com o Matt Ryan e o Julio Jones. Questão de salary cap, questão de reestruturação de equipe, então isso aí vai ser um impacto muito grande aí em Atlanta, se isso vier a acontecer. Então a Atlanta vai até o estádio do Tampa Bay Buccaneers. É bem capaz aí que o Tampa jogue por um tempo aí com sua equipe titular. Na questão, como é que eu posso dizer, com Tom Brady, Gronkowski, Mike Evans, só que depois, com o tempo, que muito provavelmente deve ganhar essa partida, deva, né, como é que se diz, deva ir, tipo, tirando a equipe titular de campo para evitar que tenha algumas lesões aí prejudicando a equipe para pós-temporada. Aqui não vejo nenhuma razão de achar o contrário, né, dos Falcons, mesmo que porque eles têm que pensar no draft desse ano, então o interessante é perder aqui mesmo, para pensar no draft do próximo ano. Então o Tampa Bay Buccaneers jogando em casa, eu acho que vai ganhar facilmente, com 3 posses de bola aqui, tá certo? E tem o seu time titular repousando, pelo menos aí no terceiro ou quarto aí da partida, que eu espero aqui. E o New Orleans Saints, que vai a Carolina enfrentar o Panthers, tá? Que eu falei aqui, a questão que eles vão tentar privar, né? Então, ou seja, tipo, poupar o Alvin Kamara e o Latavius Murray, muito provavelmente, que é para evitar, porque tem um jogo forte de corrida e para evitar que aconteça alguma lesão mais séria, tá certo? Então, eles já estão classificados. Com essa decisão, eu acredito que o New Orleans Saints está mais
pensando mesmo tipo, em não alcançar a semana de bye week. Claro que se Green Bay vacilar e você ganhar, e que você muito provavelmente que o New Orleans vai ganhar, mesmo sem os running backs, tem time para isso, tá? Eu acredito que os Saints estão mais confortáveis aí, sabendo que já estão classificados. Então, nesse caso aqui, ó, New Orleans Saints, para mim, vence também por 3 posses de bola o Carolina Panthers e deve manter a mesma coisa, a mesma estratégia que eu acabei de falar do Tampa Bay Buccaneers. Depois de um tempo, entrar o Taysom Hill, James Winston, como aí também poupando o Drew Brees, desculpa, e alguns recebedores também. Tá? Se isso já não acontecer desde o começo da partida, tá bom? Essa próxima divisão agora, a NFC East, essa sim que vai ser complicado, tá? Tá sendo complicado há muito tempo, né? Desde o começo dessa temporada, né? Porque é uma divisão, né? Uma divisão muito ruim desde o começo, onde só tem times com campanhas negativas. O Eagles já está fora da temporada já há algum tempo, né? Vai ter que pensar em renovar aí, tipo, com o Jalen Hurts mesmo para a próxima temporada, deve fazer uma troca aí grande aí pelo Carson Wentz, e tomara que o Carson Wentz vá para outros ares. Eu ainda acredito no potencial dele, eu acho que ele não deva mais se encaixar aí no Philadelphia Eagles, na filosofia do time. Eu acredito que ele deva ter um outro potencial muito grande em outra equipe. Falam dele em Indianápolis, mas também eu acredito que em Indianápolis ainda deve permanecer com o Philip Rivers para a próxima temporada. E eu não acredito que é o que o Carson Wentz busca aí, tá certo? Então pode aí buscar aí talvez alguma troca aí com o próprio New England Patriots, se seria um bom lugar para ir, ou o Jacksonville Jaguars deve pegar Justin Fields ou Trevor Lawrence para a próxima temporada, mas poderia pensar aí, talvez, não sei, talvez tentar fechar aí com o Las Vegas Raiders. Eu também acredito que o Derek Carr não deva ficar para a próxima temporada. Eu acho que para mim acredito que seja a última temporada dele nos Raiders, mas enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. E aqui então, Cowboys vs Giants, jogos de 3 horas da tarde, que a gente tem que ficar ligado. Por quê? Tanto um quanto o outro precisa vencer, tá? Se o Giants vencer, vai para 6 vitórias e 10 derrotas, prejudicando os Cowboys com 6 vitórias e 10 derrotas também, passando a posição da tabela na segunda posição da tabela. E também, às 10h20 da noite, ou seja, no Sunday Night, tá? O primeiro Sunday Night de 2021, você tem aí o Washington Football Team enfrentando o eliminado Eagles, né? Philadelphia Eagles. Se caso o Washington perder, os Giants podem assumir a primeira posição e se classificando para os playoffs, tá? O Washington está ocupando a 4ª posição em geral, até agora na classificação da NFC, mas com essa combinação de resultados, tanto Dallas quanto o New York Giants pode aí acabar pegando essa posição. Eu acredito, por questão de equipe, eu acredito que os Dallas Cowboys, tá? Dallas Cowboys vai levar essa para casa, tá? Eu acho que vence o New York Giants fora de casa, tá? Tá com a equipe completa, tá certo? É um meio que para a equipe se reencontrar nessa temporada com tantos problemas que tiveram, tantas lesões, principalmente perdendo o Dak Prescott, tá com aquela lesão horrorosa, né? Então, ou seja, vem com Andy Dalton, Ezekiel Elliott, Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb, tá? Então, ou seja, você tem o Tony Pollard, que também está jogando muito bem essa temporada. Então, são armas muito difíceis de controlar a defesa dos Giants, tá? E os Giants devem ir com Daniel Jones, que vem mostrando um pouquinho de estabilidade, mas eu acredito que o Daniel Jones não é e não tem que ser o quarterback para a próxima temporada do New York Giants, tá? O Giants também tem que ir atrás de um outro quarterback, tá certo? Manter algumas chaves na partida. Golden Tate é dúvida para essa partida, então, ou seja, você pode mesclar algumas jogadas com Sterling Shepard, Darius Slayton, Evan Ingram, tá? Mas eu acho muito, muito difícil o New York vencer essa partida, tá? Pelo elenco do Dallas Cowboys e pelo que ele vem crescendo ultimamente na divisão, tá? Então acho que o Cowboys vence por 2 posses de bola nessa partida, eliminando os Giants, mas eu não acredito, sinceramente, tá? Sinceramente, que o Dallas deva se classificar, tá? Por quê? No próximo jogo, né, dessa divisão, que é o Sunday Night, o Washington indo a Filadélfia,
tá? Mesmo talvez sem um Alex Smith, tá? Se jogar é muito bom, tá? Mas mesmo sem um Alex Smith, eu acredito que vai ser um jogo da defesa. Eu acho que vai ser o jogo da vida, né? Até o momento do Chase Young, tá? Então o Chase Young, ele vai enfrentar o Philadelphia Eagles, vai dar um problema danado para o Jalen Hurts, tá certo? Então eu acho que pela defesa o Washington vai ganhar por uma posse de bola nesse Sunday Night, tá certo? Dando muitos problemas para o ataque de Filadélfia, tá? Então principalmente para o Jalen Hurts, e deva vencer essa partida e se classificando para os playoffs. E sinceramente, que me perdoem os torcedores de Dallas Cowboys e New York Giants, é o que eu estou torcendo para isso, tá? Principalmente tendo o Alex Smith com retorno, e vai ser muito bom vê-lo nos playoffs e depois de algum tempo, tipo lesionado, um bom tempo lesionado, e também o time de Washington, né, com toda a reviravolta que teve da franquia, mudando o nome da franquia, indo contra todas essas questões de preconceito, né, das questões raciais, que foi um touchdown muito importante para a equipe de Washington. Eu gostaria de vê-los aí na pós-temporada. Então acho que eles vencem por uma posse de bola, tá certo? Agora vamos lá. Na questão da NFC West, só jogão, e vai ser muito, muito, muito interessante isso aqui, tá? Vai ser muito interessante. Bom, Seahawks e 49ers, eu não tenho muito o que falar, tá? O Seahawks, ele é campeão dessa divisão, então, mesmo que perdendo para o 49ers, que eu acredito que não deva acontecer, tá? Eu acredito que o Seahawks deva ganhar por 2 posses de bola aí do 49ers, mesmo fora de casa. O jogo aqui principal aqui é Cardinals, Arizona Cardinals versus Los Angeles Rams no SoFi Stadium. Por quê? Rams 9 vitórias e 6 derrotas. Os Cardinals com 8 vitórias e 7 derrotas. Tá? Acontecendo isso, e com a derrota de Chicago, tá? O Arizona parte, tá, para a pós-temporada. Tá? Então vai ser um jogo muito, muito difícil para os Los Angeles Rams, tá? E muito difícil para o Arizona Cardinals. O Arizona, ele precisa acordar em alguns aspectos, tomar cuidado, a linha ofensiva precisa proteger o Kyler Murray, tá certo? E é aquilo, tem talvez uma perda importante para essa partida, né? Larry Fitzgerald está questionável para essa partida. Se sair, é uma posse de bola muito importante, é uma posse de bola, não, desculpa, é um alvo muito importante, de segurança para o Kyler Murray. E você tem aí também combinações de jogadas aí com o tight end Dan Arnold, com DeAndre Hopkins, com Kenyon Drake, Christian Kirk. E assim, vai enfrentar uma defesa muito, muito boa, que é a defesa dos Los Angeles Rams, tá certo? Então, assim, vai ser um jogo da defesa. Por quê? O Jared Goff, ele tá fora, tá? O Jared Goff, ele tá fora, né? Com a lesão no dedão, né? Então, ou seja, desculpa, no polegar, né? Então, ou seja, ele teve uma lesão e aí fica fora para essa partida, tá? Então, assim, é muito complicado, mesmo o Jared Goff não apresentando algumas estabilidades, tendo uma estabilidade, né, sendo estável durante as partidas, é muito difícil se acreditar que vai ser o mesmo ataque, tá? Ken Akers está questionável para a partida, aí não tem tantos problemas, porque vem o Malcolm Brown também, que sempre que precisou jogar como titular, jogou muito bem. E aí você tem aí a questão do Cooper Kupp está fora dessa partida, e tendo apenas aí, os alvos principais, Robert Woods e Josh Reynolds, que são alvos, assim, que gostam de rotas à distância. Então, é muito difícil você acreditar nisso. Então, ou seja, você vai precisar de uma partida excepcional do Aaron Donald para você conseguir vencer isso. Vencer essa partida aqui, prejudicando o Arizona Cardinals. Então, nesse caso aqui, gente, eu peço muita desculpa aos torcedores do Los Angeles Rams, mas o Arizona Cardinals vence por 2 posses de bola aqui nessa partida, tá? E o Arizona se classifica
no lugar do Chicago Bears, aí se classificando na última posição aí do Wild Card para a NFC, tá certo? Então ganha por 2 posses de bola. Bom, agora vamos falar aqui de uma outra aspecto aqui, né? Tipo, agora passando para a AFC, tá? E é um duelo muito, muito, muito interessante, tá? É um duelo muito interessante. Porque a AFC, nós podemos ter aí times com 11 vitórias e 5 derrotas estando fora, tá? Ou até mesmo com 10 vitórias e 5 derrotas estando fora, tá? Por quê? Aqui, o único que tem direito a se classificar na AFC é o Indianapolis Colts, tá? É o Indianapolis Colts que eu já vou falar aqui. Na verdade, eu já vou falar agora, eu até prefiro falar agora, porque o jogo do Indianapolis Colts em casa, no Lucas Oil Stadium, é o Jacksonville Jaguars. Tá? É o Jacksonville Jaguars que não tem nenhum interesse em vitória. Só pensa no draft. Tá? Só pensa no draft de 2021. Então, muito provavelmente aqui o Indianapolis ele vai ganhar essa partida. Tá? Ele vai ganhar essa partida. Por 2 posses de bola no mínimo. Tá? E aí, o Indianapolis vai para 11 vitórias e 5 derrotas. Agora, quem está ali, assim, com uma certa, como é que eu posso dizer assim, com a corda no pescoço, tá? Porque se a gente analisar a AFC South, que é a do Indianapolis Colts, nós temos aí o Tennessee Titans, com 10 vitórias e 5 derrotas, vai enfrentar o já eliminado Houston Texans, tá? Que teve uma declaração muito forte do J.J. Watt. J.J. Watt, mais uma vez, ele é considerado uma peça importante para a equipe, é o símbolo do Houston Texans, que cobrou de novo, falando não diretamente, mas falando de alguns jogadores da equipe que não se dedicam, né? Já foi importante também na demissão do Bill O'Brien, que quando ele se posicionou, ele falou que alguma coisa tinha que ser feita, foi quando os dirigentes mandaram embora o Bill O'Brien. Vai enfrentar, então assim, o Tennessee Titans, ele vai enfrentar e tá na primeira colocação, então precisa ganhar essa partida, tá? Só que a questão do Indianapolis não depende diretamente na sua divisão. O que vai depender do jogo entre Steelers e Browns, então Pittsburgh Steelers contra o Cleveland Browns, tá? E temos um probleminha porque o Big Ben está fora, tá? Então Mason Rudolph vai jogar, tá? Mason Rudolph vai jogar, mas o time praticamente inteiro titular do ataque está pronto para o jogo, né? Então Juju, Deontay Johnson, Chase Claypool, Eric Ebron. Então, você tem aí a linha ofensiva também inteira, que está fazendo um bom trabalho, né? Então, assim, é o Pittsburgh Steelers enfrentando o Cleveland Browns e na NFC East, os Dolphins indo visitar os Buffalo Bills, que na minha concepção aqui tem 2 coisas que estão motivando muito, muito, muito o Buffalo Bills. Primeiro, ser o único classificado na NFC East, eliminando os Dolphins também, tá? Eliminando os Dolphins também. E também tem o Baltimore Ravens, que vai enfrentar os Bengals, tá? Os Cincinnati Bengals, né? Na NFC North, que os Bengals já estão eliminados. Então, ou seja, é uma confusão aqui na AFC. Então, ou seja, vai todo mundo querer ganhar. E eu digo mais o que deve acontecer, tá? Vamos lá. Na minha concepção, os Steelers, eles perdem, tá? Eles perdem para o Cleveland Browns. O Baltimore Ravens, eles ganham do Cincinnati Bengals. E o Miami Dolphins perde para o Buffalo Bills, tá? Cedendo a vaga a Indianapolis, tá? Então, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando isso, tá? Eu até acredito também que possa ter que haver uma derrota ainda de Cleveland, tá? Para os Steelers, tá? É que eu não acredito porque Baker Mayfield tá com um sentimento de culpa para a perda do jogo contra o New York Jets, tá? New York Jets. Então, ou seja, aqui nesse caso,
Eu acredito que o Baker Mayfield vai jogar muita bola, tá? Cleveland, tá? Cleveland tem basicamente seu ataque inteiro disponível. Então você tem lá o Baker Mayfield, Nick Chubb, Kareem Hunt, Jarvis Landry, tá? O Rashard Higgins, o Austin Hooper. Então, ou seja, né, o David Njoku. Então, ou seja, nisso aqui, tá? Em todos esses detalhes, em todas essas questões, tem no time basicamente inteiro, Pittsburgh deve perder essa partida, tá? Pittsburgh está classificado, tá? Não tem chance nenhuma de não estar classificado para a pós-temporada, né? Já está classificado com o Mason Rudolph. Então acredito que essa saída do Big Ben, por mais que falam em lesão, eu acho que é mais uma preservar o Big Ben para a pós-temporada. Então assim, Cleveland deve ganhar por 2 posses de bola dos Steelers. Os Ravens eles ganham por 3 posses de bola contra o Cincinnati Bengals, e deve acontecer a mesma coisa que deve acontecer no Tampa Bay Buccaneers e no New Orleans Saints, né? Então, ou seja, nesses dois outros times enfrentando os seus rivais de divisão, respectivamente. De um tempo depois, ou seja, um terceiro ou quarto aí, o time de Baltimore entrar aí com os reservas para evitar que aconteça algum tipo de lesão para levar para a pós-temporada. Então, ou seja, o Cleveland ganha por 2 posses de bola, Baltimore ganha por 2 posses de bola, e o Miami vai ter uma grande dificuldade com o Buffalo Bills, tá? Por quê? Vamos lá. O ataque inteiro praticamente está voando baixo, tá? Não estou falando somente apenas tipo do derrotado Patriots, o eliminado Patriots, que foi no jogo passado. Mas Josh Allen jogando muito bem, se comportando bem no pocket, quando tem que sair, sai bem e faz um belo passe, faz belos passes. Você tem o Zach Moss tá jogando muito bem, o Devin Singletary, os 2 running backs jogando muito bem, o Stefon Diggs, que é um monstro, realmente parece que ele teve razão ao sair do Minnesota Vikings, né, que ele precisava ser mais acionado, então, e é o mais acionado, né, o wide receiver dessa temporada, um dos mais. Você tem o John Brown, você tem o Gabriel Davis. Então, ou seja, você tem um Dawson Knox. É um time muito perigoso e uma defesa muito boa, tá? Uma defesa boa. Que vai enfrentar o Miami Dolphins, em que o Ryan Fitzpatrick está fora, você tem o Tua Tagovailoa que como é que eu posso dizer assim? Ainda tá engrenando a temporada. Você tem o Devonta Parker que está questionável para entrar. Você tem o Jaquim Grant que está questionável para entrar. Claro que pode acontecer desses dois entrarem nas partidas, tá? Mas é o seguinte, é muito difícil você enfrentar um rival de divisão, tá? Que está com tudo para te eliminar. Está com tudo para ser o único a se classificar. Então, nesse caso, depois de anos, Buffalo Bills não venceu a divisão desde 1995. Ganhou essa divisão. Tá indo para os playoffs, né? Não é desde tanto tempo que eles não vão aos playoffs, não é isso. Mas eles estão com tudo. Então, ou seja, tipo, é muito difícil pro Miami. Samia, vai te surpreender se caso o Miami ganhar essa partida? Não vai me surpreender, tá? Não vai me surpreender. Mas eu não vejo o time de Miami Dolphins preparado para a pós-temporada. A defesa está muito boa. Como eu falei, a defesa é a melhor do campeonato, tá? É a melhor do campeonato. Então, assim, mas o ataque não está fluindo. Então, não vejo o time de Miami preparado, né? Então, por isso que são por essas e outras que eu acredito, né? Essa instabilidade que tem do Tua Tagovailoa nas partidas, o Brian Flores não se decidir quem quer colocar, quem não quer. Eu fui a favor do Tua ir como titular, como eu já gravei aqui em outros podcasts, né? Que o Tua, desde o começo até antes de acontecer essa troca. Mas é o seguinte, deixa o cara como titular. Não tira o cara da partida. Deixa ele jogar. Se ele vai ser o franchise quarterback, então, ou seja, tipo, o quarterback dessa franquia de Miami, tem que deixar o cara jogar. Tem que deixar ele se acostumar com o jogo. Na próxima temporada de 2021, 2022 pode ser outro.
Tua Tagovailoa. Um Tua Tagovailoa melhor, mais sólido. Então essa indecisão do Brian Flores não tem como. Para me desculpar, o Ryan Fitzpatrick pode ter sido efetivo foi importante para outra vitória contra o Las Vegas Raiders, foi importante. Gente, Miami teve aquela vitória porque a defesa do Las Vegas Raiders cometeu gafes absurdas na penúltima jogada. Então assim, não dá para você confiar no ataque de Miami ainda para essa temporada. A defesa sim, você confia, mas não dá para acreditar. Então, como você precisa de touchdowns, eu acredito que Miami deva ficar fora para essa partida, tá? Então o Buffalo Bills, ele vence por 2 posses de bola e aí acaba eliminando os Dolphins, tá? Muito provavelmente, eu acho muito difícil, tá? O Indianapolis Colts perder essa partida contra o Jacksonville Jaguars, que para mim vence por 2 ou mais posses de bola, até mesmo por 3 posses de bola, tá certo? Então, Miami ficando fora aí, tá? Falando rapidamente aqui, só chutando alguns resultados aqui. Então, o Tennessee Titans, eu ainda acredito que vence o Houston Texans fora de casa, tá? Por 2 posses de bola. E na AFC West, né? Então, ou seja, Mahomes, ele já está... vai descansar para essa partida. Eu acredito que muitos dos Chiefs vão descansar nessa partida, porque já estão classificados, né? Ninguém tira a semana de folga do Kansas City Chiefs. Esse time tá voando desde o ano passado, assim, voando baixo, tá? Já era um time muito perigoso na temporada retrasada, se tornou um time praticamente indestrutível, né? Na temporada passada, tanto que ganhou o Super Bowl, ganhou muito bem, e também nessa temporada, né? É um time 14-1. E não duvido que vá vencer o Los Angeles Chargers em casa, tá? Mesmo com toda a equipe aí praticamente reserva, tá? Então deve vencer aí por 3 posses de bola, Los Angeles Chargers, né? Então, ou seja, eu acho que sacramentando a demissão do Anthony Lynn, né? O head coach do Chargers, eu acho que o Anthony Lynn já não tem mais condição de ir, eu acho que tem que buscar a opção não de head coach, né? Mas como algum coordenador em algum time. E o jogo de entre os eliminados, os Raiders contra os Broncos, tá? Os Raiders vão a Denver, e eu acredito aqui que Denver deva ganhar a partida por 2 posses de bola. Denver foi um time muito prejudicado também por lesões, principalmente na defesa. Eu acredito que sim, eu acho que o John Elway precisa acordar e não ir atrás de um quarterback veterano, e sim um outro quarterback de uma franquia, tá? Drew Lock, para mim, provou que não tem como ficar no time, tá? Se fica com uma segunda ou terceira opção, se necessário, tá? Mas os Broncos precisam ir atrás do seu franchise quarterback. Mas eu acho que vence aí os Broncos, mesmo com os defeitos do Drew Lock, ele acaba ganhando aí, levando aí a vitória por 2 posses de bola no Las Vegas Raiders, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu like, deixar o seu comentário, seguir a gente no Instagram, @canalplayaction, e esperamos que tenhamos grandes jogos aí na semana 17 e que tenhamos as definições tanto na NFC quanto na AFC, e vamos ver, né? Vamos torcer para que não tenhamos grandes surpresas aí para os playoffs, tá certo? Então, pessoal, dito isso, um forte abraço e até mais.